São Tomás de Aquino pode ser dito um psicólogo? É correto a gente falar que existe uma psicologia nas obras de São Tomás de Aquino? É essa pergunta que a gente vai responder hoje. Eu me chamo Caio Etichuri, sou terapeuta, atendo jovens homens, e grande base dos estudos que eu tenho hoje em relação à psicologia vem de São Tomás. Então é isso que eu quero explicar nesse vídeo aqui. Primeiro, eu acho importante a gente entender qual que é a história e a origem das obras de São Tomás, para a gente entender se ele pode ser dito um psicólogo em algum sentido ou não. O São Tomás de Aquino ele foi um monge dominicano do século XII. Mas mais importante do que isso, ele foi um grande teólogo. Não só um grande teólogo, como foi um doutor da igreja. A sua contribuição em vida foi tamanha que a igreja o reconheceu como doutor, alguém que contribui de maneira muito significativa, de maneira histórica, à doutrina da igreja e à sua tradição em algum aspecto. Tá? A principal obra do São Tomás é essa aqui, a Suma Teológica. Essa edição aqui que eu tenho é em português bilíngue, eu acho que eu consigo mostrar aqui, ó. Ela é bilíngue, editada pela Loyola, tá? Mas você encontra outras versões em português também, inclusive em domínio público. O São Tomás de Aquino, no entanto, ele não é um teólogo à solta. O São Tomás ele vem de uma tradição filosófica e teológica que remonta lá aos tempos antes de Cristo, aos tempos da Grécia Antiga, por incrível que pareça. Então a gente vai precisar fazer uma pequena viagem até lá com Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, Platão e Aristóteles, conhecidos como os grandes filósofos da Grécia Antiga, e, sob certo aspecto, os pais da filosofia, os pais do pensamento filosófico, inauguraram uma espécie de conhecimento novo, sob um certo aspecto. Eu tomo cuidado com isso que eu estou falando, mas é uma espécie de conhecimento novo, conhecimento filosófico, ou seja, conhecer a realidade tal como ela é, descrevê-la em todos os seus aspectos. Isso a gente encontra muito bem nos diálogos platônicos. Então, aqui eu estou com o diálogo da República, que é o livro em que, assim, a gente aprende na escola que a República ela é um tratado de política, que a gente sabe que tem o mito da caverna, mas a República ela é muito mais que isso. A República é um livro onde o Platão ele vai abordar basicamente tudo que corresponde à vida humana. Desde a alma humana, o conhecimento humano, a escravidão humana, as más inclinações, a ignorância humana, a educação, como é que seria a educação ideal, como é que seria a polis ideal, as virtudes. Platão passa por tudo isso e muito mais. Tentando conhecer qual é a realidade dessas coisas. Qual é a realidade dessas coisas? O que é a justiça? O que é a nobreza? O que é a bondade? O que é a verdade? O que é a beleza? Então, Platão, não só nesse, mas nos seus outros diálogos, ele se preocupa especialmente com isso. Pois bem, essa tradição filosófica que foi inaugurada por Platão e São Tomás, por Platão e Aristóteles, vai chegar em São Tomás. Por meios, claro que não diretos, digamos assim. O São Tomás teve contato com Aristóteles de um meio, ao que tudo indica na sua história, muito precário. Aristóteles não era conhecido, não era muito aceito ainda na época dele, era um filósofo que tinha passado por desconhecido até então. E ele junto de outros monges, que também foram santos na época, inclusive, conseguiram ressuscitar os escritos e os ensinamentos de Aristóteles para a filosofia. E aí a gente já começa a ver como a fé e a razão, a filosofia e a teologia, elas não são tão incompatíveis assim. E tem tudo a ver com o que a gente quer responder nesse vídeo hoje, que é o fato de que ambas as coisas falam sobre o homem. Ambas as coisas falam sobre o homem. As obras de São Tomás, a Suma Teológica especialmente aqui, esse volume da Suma Teológica que eu tô é a segunda parte
é a secunda, desculpa, essa aqui é a prima secunda, né? Não sei se vai dar para ver aqui, se eu consigo focar melhor, mas essa aqui é a primeira parte da segunda parte da Suma. E tanto a primeira parte da segunda parte, a prima secunda, quanto a segunda parte da segunda parte, a secunda secunda, são tratados sobre o ser humano. São tratados onde o São Tomás vai responder o que é o homem, quais são as partes da alma do homem, se o homem é alma e corpo, no que consiste a alma humana, se a vida humana tem um sentido, se tem, qual que é esse sentido, o que corresponde à felicidade humana, quais são as virtudes que o homem pode desenvolver, quais são as paixões que o homem padece, a alegria, a tristeza, né? A dor, o sofrimento, a esperança, o desespero, etc, etc. Quais são as virtudes que o homem pode desenvolver, quais são os vícios dos quais o homem pode cair. Então já me parece muito óbvio que nesse ponto a gente consegue falar e responder que sim, né? São Tomás, ele pode ser dito psicólogo nesse sentido, que é qual sentido? No sentido de que ele foi um sujeito que abordou máxima e profundamente a alma humana. Máxima e profundamente o objeto da psicologia, a psique, a alma humana. Né? Por mais que os modernos eles vão discordar disso, isso é inegável. A Suma Teológica, e a gente consegue ver alguns psicanalistas, por exemplo, como Erich Fromm, que assumem que existe um conhecimento muito profundo na Suma Teológica sobre a alma humana. Né? É claro que, em sentido estrito, um psicólogo no sentido moderno, um clínico, São Tomás não foi. Mas o que eu quero enfatizar com esse vídeo aqui? Que sim, nós podemos e devemos aprender a boa psicologia com São Tomás. E não só isso, como o legado da Suma Teológica e de tantas outras obras que o São Tomás teve, foi esse, né? Livros de pessoas, de tomistas modernos, de tomistas, de pessoas que estudaram São Tomás, que chegaram a nós até hoje. Aqui eu tenho, por exemplo, o Virtudes Fundamentais, do filósofo alemão do século XX, Josef Pieper, que é um tratado de psicologia. Né? Aqui ele está falando das virtudes que o ser humano tem que desenvolver. Né? Assim como, por exemplo, a psicologia positiva também tenta fazer. Pro lado da espiritualidade, a gente tem coisas muito boas também. A gente tem o Três Idades da Vida Interior, do Padre Garrigou Lagrange, também do século XX, né? Que busca desenvolver uma síntese baseado maximamente em São Tomás, do desenvolvimento do itinerário de crescimento espiritual humano, mas ele não deixa de falar, logo nos primeiros capítulos, sobre coisas como a afetividade, né? Sobre as emoções, sobre os vícios, sobre o sofrimento, que são assuntos da psicologia. São assuntos da psicologia. Então, o legado de São Tomás, e aqui eu dei só alguns exemplos, mas o legado dos ensinamentos de São Tomás são incontáveis filósofos, teólogos, pensadores, escritores que foram influenciados por ele. E agora a gente vê um florescer de um estudo da psicologia em São Tomás, do estudo da alma e do homem, na sua integralidade, segundo os ensinamentos de São Tomás de Aquino, que se apoia nessa tradição de Platão, Aristóteles e Sócrates. Não só neles, como nos padres da igreja, dos santos padres, que tem, na minha e na opinião de muitos professores e pessoas, os tratados mais profundos sobre a alma humana, sobre a experiência afetiva, sobre a experiência sensível, sobre o sofrimento humano. Nos Santos Padres, o que a gente encontra são pessoas de uma interiorização tal que eles conheciam muito bem o objeto que eles estavam se debruçando, a própria psique, a própria alma. Né? São Tomás é um fruto de toda essa tradição. Ele é a coroa de tudo isso. A gente não vê nada como São Tomás depois, inclusive. E eu digo mais, ainda falando sobre o legado da obra de São Tomás. Para os tempos em que nós vivemos, é maximamente importante que a gente entenda isso. Que São Tomás ele é a resposta para a confusão psicológica, ideológica que o mundo vive hoje. É maximamente importante que as pessoas tenham cada vez mais contato com as obras de São Tomás.
Porque ele explica o homem na sua integralidade. Ele consegue dissecar o homem por inteiro nas suas obras. Enquanto as psicologias, sem falar das ideologias modernas, só conseguem explicar o homem sob algum aspecto limitado, algum aspecto enviesado, algum aspecto ideologizado. Você pega, por exemplo, a psicanálise e olha o homem como se ele fosse um animal movido por pulsões. Ou os comportamentalistas mais radicais, que acreditam que o homem é só estímulo e que ele é igualzinho ao pombo, igualzinho ao macaco. Isso nos causa uma antropovisão, ou seja, uma visão de homem muito embotada da realidade. Muito embotada, muito embotada. E o convite que nós somos feitos pelo próprio São Tomás, e que eu reitero nesse vídeo para você que está assistindo, é que nós nos aprofundemos e conheçamos, especialmente aqueles que trabalham com desenvolvimento humano, ou seja, pedagogia, psicologia, nutrição, medicina, psiquiatria, etc, 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 que nós conheçamos, que nós percebamos que nós estamos sendo convidados a se aprofundar na obra de São Tomás. Então, sim, São Tomás pode ser dito um psicólogo nesse sentido que a gente explicou aqui no vídeo. E é maximamente importante que nós resgatemos para os tempos de hoje tão confusos, onde a saúde mental vai de mal a pior, que nós resgatemos esses conhecimentos profundos que São Tomás tinha acerca do ser humano. Por fim, eu quero fazer um convite para você. Aqui na descrição tem um link de um formulário, onde eu vou estar selecionando algumas pessoas para participar do grupo de estudos de psicologia atomista, que eu abro de tempos em tempos. Ano passado a gente teve um, foi maravilhoso, e agora eu estou na minha segunda turma. É um grupo onde a gente vai abordar os principais temas da psicologia de São Tomás à luz dos textos do próprio São Tomás e dos seus comentadores, filósofos, teólogos, e assim segue. Né? A gente quer realmente dissecar a obra acerca do homem que São Tomás nos legou. E a gente vê que esse conhecimento ele é riquíssimo. Então eu gostaria que você clicasse no link abaixo, preenchesse o formulário e em breve eu espero te contatar para te ver no nosso grupo de estudos de psicologia tomista. Tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito. Se você puder, compartilhe, curta, se inscreva e eu espero te ver no próximo vídeo, numa próxima ocasião. Muito obrigado e até a próxima.